Olá, gente! Estamos aqui para falar um pouco mais sobre hemostasia. E quem está com esse trabalho de operações fundamentais na matéria de procedimentos cirúrgicos serei eu, Isis Gabriela Bernardes Marques e Jonas Muniz da Paixão. Espero que vocês gostem. Bom, no conceito de hemostasia, a gente vai conceituar assim, primeiro pensando ali na palavra hemostasia, que rapidamente a gente já pensa em parar o sangue, mas a gente consegue deixar isso de uma forma um pouquinho mais elegante, né? Hemostasia, então, será quando a gente pensa nas operações fundamentais e o conjunto de técnicas e manobras destinadas a prevenir ou coibir as hemorragias. E a gente deve pensar sempre que essa hemorragia ela pode acontecer durante o procedimento cirúrgico, devendo-se evitar a perda excessiva de sangue e também após a operação. Então a gente tem que pensar também que a hemostasia ela tem que prevenir essa hemorragia pós-operatória, principalmente para favorecer a evolução normal da ferida operatória, evitar a infecção e a deiscência, que é a abertura espontânea ali dos pontos cirúrgicos ou da cicatriz ao longo da linha de cisão cirúrgica, tá? E aprofundando um pouquinho mais na hemostasia, a gente tem que ela pode ser temporária ou definitiva, preventiva ou corretiva. Bom, quando a gente fala da hemostasia temporária, a gente tem que lembrar que ela é feita apenas nos casos de sangramento. E aqui eu vou começar falando um pouquinho mais da hemostasia temporária, onde a gente vai poder utilizar, por exemplo, a compressão, que ela vai ser sempre realizada digitalmente, ou seja, com os nossos próprios dedos, né? Ou por gaze e compressa. E ela é utilizada principalmente nos pequenos vasos, então vai preencher aquele local por onde emana a hemorragia e pode inclusive se tornar definitiva por conta de uma coagulação que pode ocorrer ali. E vale lembrar também que o uso de gases demanda uma limpeza de campo cirúrgico bem forte, assim, sempre tendo que contar a quantidade de gases ao final, além de evitar a fricção dos tecidos, né? E a gase, inclusive, ela já pode vir montada com o instrumental enrolado pela gase ali. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais a hemostasia temporária ao falar de algumas técnicas, tá bom? Na hemostasia temporária, a gente pode usar o pinçamento. Pode ser associada a ligaduras e clipes, que é muito utilizada na preparação cirúrgica, enquanto se providencia a aplicação da ligadura com fio cirúrgico, de clipe metálico ou de cauterização para hemostasia definitiva, que o Jonas vai falar um pouquinho mais à frente. O método de hemostasia por pensamento, ele é cruento. E o que significa isso, né? Ele ser cruento e temporário. Cruento significa que é um método de união de tecidos realizado por meio de instrumentos apropriados, com agulhas de sutura, fios cirúrgicos, permanentes ou removíveis. Já já eu especifico mais o que seria um método não cruento, por exemplo, tá? Quando a gente pensa também em hemostasia temporária, a gente não pode esquecer do clampeamento do tronco vascular, que é muito utilizado em vasos de grosso calibre. Inclusive, em transplantes de órgãos muito vascularizados, são aplicadas pinças hemostáticas atraumáticas, né? Ou clamps, que eu vou trazer um pouquinho mais dessa instrumentação. Os clamps tipo Bulldog, como a gente vê na imagem, que visam manter um determinado segmento sem a presença de sangue. Também usa as pinças atraumáticas como a de Backey e Santinsky, e além de ligaduras como Vessel Loop, que são finas alças de material elástico atraumático, como vocês podem ver na imagem aí do lado, ou fitas cardíacas, mas vale lembrar que essas fitas cardíacas, elas são ásperas e irritantes para o tecido, tá bom? A gente também pode falar em hemostasia quando a gente lembra dos torniquetes e dos garrotes, né? Também nessa parte da hemostasia temporária. Mas eles entram como um método incruento. Lembra que eu falei que eu ia citá-lo? Então, o método incruento, ele consiste na aproximação dos tecidos com auxílio de gesso, adesivos, como esparadrapos ou ataduras, e ele é realizado fora do campo operatório, na superfície corpórea e que causam uma hemostasia temporária, que é o caso ali dos torniquetes dos garrotes. Né? Antes de fazer a síntese, a gente deve fazer uma compressão anterior para visualizar possíveis pontos de sangramento. E aí, para essa garrote ou torniquete, a gente usa alguns materiais específicos. Então, a gente pode falar da faixa elástica na raiz dos membros, que é a faixa de Esmar, que os membros superiores eles podem ficar até 60 minutos com essa faixa e os membros inferiores até 90 minutos. Então, a gente tem sempre que
ter atenção ao risco de lesões nervosas, principalmente em quem tem pouco tecido adiposo ali. E deve aplicar no membro elevado, permitindo o esvaziamento do sangue venoso. O manguito pneumático, ele vai ser usado em membros superiores entre 50 a 70 milímetros de mercúrio, além da pressão sistólica daquela pessoa, e em membros inferiores ali entre 90 a 100 milímetros de mercúrio, também além da pressão sistólica. E, lembrando mais uma vez, atenção aos danos nervosos, tá? E em operações demoradas, a insuflação ela deve ser interrompida. Bom, eu espero que vocês não estejam cansados, porque a gente ainda tem um pouquinho mais de hemostasia temporária aí pela frente, tá? Mas agora é um pouquinho mais rápido. Quando a gente fala da posição anti-hemorrágica, a gente tem essa posição de duas formas. A posição de Trendelenburg, que é típica para membros inferiores e aposta numa redução do aporte sanguíneo ali, facilitando o escoamento do sangue a partir da ferida operatória. E a Trendelenburg reversa, que é o que a gente pode esperar, né, para procedimentos em cabeça, pescoço e membros superiores. Nós também podemos falar da oclusão endovascular, porque por mais que ela seja utilizada para embolectomia arterial, né, tirar aquele trombo da artéria, ela também pode ser pensada na hemostasia temporária, porque é bem como o nome diz, né, um balão que vai ser insuflado, interrompendo o aporte sanguíneo ali do vaso. E, como eu disse, é aplicado principalmente em embolectomia arterial e procedimentos de calculose biliar. Mas a gente também tem uma hemostasia temporária que a gente vai chamar de hemostasia medicamentosa, onde serão usados vasoconstritores locais, causar uma hipotensão arterial e assim diminuir o fluxo de sangue de forma, claro, controlada. Então, a gente tem os hipotensores, que a gente vai usar o nitroprussiato de sódio, e os vasoconstritores, que a gente pode usar ela mesma, a adrenalina. Então, eles são muito utilizados em procedimentos endoscópicos, em caso de ruptura de varizes e esofagianas. Bom, pessoal, dando continuidade agora ao que a Isa está explicando, eu vou falar um pouquinho sobre a segunda parte da hemostasia, que é a hemostasia definitiva. Vou passar. Bom, o objetivo principal da hemostasia definitiva é a obstrução total ali do lumen do vaso, sabe? A gente vai lançar a mão nessas técnicas tanto para correção quanto para prevenção. Ela é quase sempre cruenta, sabe? Vai interromper meio que para sempre a circulação do vaso e é usada geralmente em vasos seccionados na diérese, sabe? Ou que perderam a sua função, como em ressecções de tecidos e órgãos, por exemplo. Pode passar. Agora eu vou explicar algumas técnicas. Olha, são várias e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma para não se estender muito. Primeiro é a aplicação de celulose oxidativa ou esponja de fibrina, sabe? Essa é uma técnica geralmente mais utilizada na cirurgia odontológica, mas vale a pena recitar ela aqui, que ela é usada geralmente para sangramento a nível capilar, sabe? Ajudando aí na formação do coágulo, sabe? E posteriormente ela é absorvida pelo organismo, sabe? Então, é basicamente uma técnica para evitar sangramento capilar. Pode passar aí. Outra muito famosa é a aplicação de clipes metálicos, né? Essa é uma técnica que é hemostática, geralmente usada na neurocirurgia, para ligaduras ali dos vasos que estão em volta de um aneurisma, sabe, de difícil acesso, como você pode ver na imagem esquerda, sabe? A gente tem um vaso, a gente tem um aneurisma que se formou nele, sabe? E para evitar que com o rompimento desse aneurisma a pessoa tenha uma hemorragia intracraniana, sabe, a gente coloca um clipe metálico nesse aneurisma aí, e pode ser feito outro procedimento depois, sabe? Mas geralmente esse clipe é para evitar esse tipo de situação. Passando. E a ligadura, sabe? Geralmente ligadura, gente, ligar é uma amarração do vaso ali com fio cirúrgico. Geralmente ela segue a hemostasia temporária, sabe? Mas ela é mais frequentemente utilizada após o pinçamento, que já explicou, mas ela também pode ser primária. Vou falar um pouquinho sobre isso também. É a técnica mais usada, geralmente, para vasos a nível arteriolar, venular, também alguns vasos maiores, e ela pode ser tanto preventiva, né, quanto corretiva. Eu acho que quase todas as técnicas de hemostasia são para as duas coisas. Pode passar que eu vou explicar melhor ainda sobre ligaduras. Bom, como eu tinha dito, né, a ligadura ela pode ser feita com ou sem pinçamento. Geralmente o pinçamento é feito na direção longitudinal ou transversal ao eixo do vaso,
o eixo anatômico do vaso vai meio que continuar ali, sabe? O que muda é a posição do que vai ser feito o pinçamento. Vamos para a ligadura com o pinçamento. Geralmente, ela é feita após o pinçamento do vaso, né? Com a pinça anatômica ou hemostática para vasos pequenos ou de fácil acesso. E essa imagem aí traz o resumo dos tempos, né, da técnica que são feitos para cada técnica. Vou explicar cada tempo desse, o A, B, C e o D. Geralmente no primeiro tempo aí, nesse A, a gente consta aqui com a apresentação da pinça pelo auxiliar e a passagem do fio, né, por detrás da pinça. No segundo tempo aqui, a gente tem também a apresentação da pinça pelo auxiliar, mas a confecção do primeiro seminó pelo cirurgião. No terceiro tempo aqui, ele retira a ponta da pinça, sabe, com o primeiro seminó em tensão já feito, sabe? E no quarto tempo, a gente dá aqui os próximos 2 nós, sabe? Que é o nó de fixação e o nó de segurança. E está feita a ligadura, com o pinçamento, no caso. Pode passar isso. Já a ligadura sem pinçamento prévio, né? Ela é utilizada para vasos de grosso calibre ou de difícil acesso, justamente por ela ser uma técnica mais segura, sabe? Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente dissecou ali, né, após a dissecção do vaso para expor ele, sabe, de forma mais clara, sabe, com auxílio de uma pinça, aí com auxílio de uma pinça curva, do tipo mixta, que a gente vê na imagem A, por exemplo, a gente passa o fio de ligadura distalmente e em seguida o fio de forma proximalmente, sabe. As ligaduras são feitas nas duas pontas, cuidando para que elas estejam afastadas entre si por pelo menos 1 centímetro. Os vasos grossos vão exigir aí uma terceira ligadura com um ponto chamado de transfixante do lado mais proximal, sabe, para evitar o escorregamento das ligaduras. Só então, depois disso, a gente vai fazer a secção do vaso, sabe? O vaso vai ser seccionado entre a ligadura transfixante e a ligadura distal, sabe? Como a gente consegue ver aí na imagem C e a imagem D, meio que representando aí os pontos de onde foram colocadas essas ligaduras. Pode passar, Isis. Hemostasia por sutura. A hemostasia também pode ser feita por sutura. Suturas podem ser usadas também com a finalidade de hemostática, sabe? Diretamente na parede do vaso, sabe? Quando de bom calibre, por exemplo, sabe? Através de pontos separados ou em suturas contínuas, sabe? Geralmente esse tipo de técnica vai englobar ali os vasos no seio interior, sabe? Sendo aplicadas nas anastomoses intestinais, no couro cabeludo e outro tipo de cirurgia, sabe? Isso, e os pontos geralmente que a gente vai usar vão ser os pontos em U, ponto em X, ponto helicoidal, sabe? Ponto recorrente, transfixação ou sutura em bolsa. Pode passar. Aí, outro tipo de hemostasia permanente que a gente pode fazer, né, é o tamponamento. Nesse caso aqui, o tamponamento compressivo. Basicamente, promove o colabamento dos capilares ali, permitindo que o sangramento seja estancado, sabe? É utilizado ali em operação, geralmente, intracavitária ou na superfície corporal, sabe? Na emergência se usa muito também. Importante lembrar que a gaze precisa estar umedecida aqui, para que quando se formem os coágulos, ele não se grude, sabe, não se una a ela, sabe, como a gente consegue ver aí na imagem esquerda. Esse mesmo tamponamento compressivo pode ser aplicado com cera, no caso aqui de tecido ósseo, chamado de cera de Horley, sabe, que é uma aplicação de cera sob pressão ali no osso esponjoso, que vai promover uma obturação dos espaços que estão expostos ali, sabe. Também um tamponamento compressivo. Ótimo. Aí, outro tipo de de hemostasia, é a cauterização, utilizando aí o bisturi elétrico, por exemplo, sabe? Geralmente a gente faz isso em vasos com diâmetro inferior a 1 milímetro, e a gente vai usar o quê? Agentes físicos, como calor, eletricidade, ou químicos. O mais usado é o eletrocautério, por exemplo. Os aparelhos que a gente vai utilizar nesse tipo de cauterização, sabe, de hemostasia, eles vão apresentar, na verdade, 2 tipos de corrente. Uma corrente ali para corte dos tecidos e outra para coagulação ou hemostasia, que é o caso aqui, o nosso objetivo. E tanto uma técnica quanto a outra pode ser usada de forma conjunta, sabe, ou separadamente. A ponta, geralmente, do bisturi elétrico, ela pode ser aplicada diretamente no local que está sangrando, ou indiretamente através da pinça anatômica ou pinça hemostática, como mostra aí essa terceira imagem, sabe? O efeito de coagulação no local, sabe,
com a destruição tecidual vai depender ali da intensidade da corrente que vai ser empregada e também do tempo que a gente vai manter ali sobre o tecido. Mas vale ressaltar que esse tipo de técnica, sabe, de hemostasia com bisturi elétrico é contraindicada aí no uso, no caso da pele, sabe, e nos tecidos que estão próximos aos vasos maiores, aos vasos grandes. E também a nervos, sabe, porque há uma possibilidade de lesão dessas estruturas nobres, sabe, e o aumento, por conta do aumento da temperatura local, podendo provocar uma lesão direta, sabe, e provocando depois uma complicação ainda maior. Pode passar, Isis. Isis? Pronto, perdão. Bom, aí, né, para encerrar o assunto, eu trouxe aqui um pouquinho sobre pinças hemostáticas e um pouquinho do manuseio. As pinças geralmente são instrumentos para apreensão, né, que vão sustentar ali, sem a necessidade de um operador, sabe, apreensão contínua. E eu coloquei essas primeiras duas imagens aqui para chamar atenção para essa letra B, que a gente consegue ver nessa primeira imagem aí, essa região que é chamada de cremalheira, sabe, que é uma região que vai manter a pinça travada, sabe, permitindo ali ainda a gradação da tensão, sabe, da pressão que vai ser colocada sobre o vaso. E também uma coisa que é muito comum nas pinças hemostáticas são as ranhuras, sabe? Que vão permitir a apreensão do vaso sanguíneo no encaixe ali em zigue-zague, para manter a hemostasia, sabe? Para que não haja escorregamento e nada disso. Pode passar que eu vou explicar aqui sobre as principais. Não deu para colocar todas, são muitos instrumentos, gente, mas a gente vai falar aqui de alguns, sabe? A primeira é a pinça curva de Kelly, ou pinça de Kelly, sabe? Que ela pode ser curva ou reta, sabe? Geralmente ela tem um serrilhado transversal em 2/3 da garra da pinça e mede aproximadamente de 13 a 15 centímetros. Aqui outras pinças, né? Algumas, gente, eu posso até falar o nome errado, porque, enfim, não sei falar inglês, mas vamos lá. Essa pinça de Crilly, não sei se é assim que se fala, mas vocês conseguem ver na imagem aí, no canto esquerdo, sabe? Ela pode ser curva ou reta, também tem um serrilhado transversal em toda a garra. A grande maioria das pinças hemostáticas vão ser curvas ou retas e vão ter o serrilhado de forma transversal. O que vai mudar aí vai ser o tamanho, sabe, de algumas, o que vai mudar também algumas posições, mas algumas também mudam o formato, como no caso da de Addison, que é muito famosa. Geralmente ela é reta, ela tem um serrilhado longitudinal em toda a ponta ali da pinça, sabe? Já a de Halsted, sabe, ela é curva ou reta, sabe? Ela tem dentes ou não, com ou sem dentes. Geralmente, quando ela tem dentes, ela serve para uma apreensão de tecidos mais grosseiros, sabe? E quando ela não tem, é usada em outros tipos de tecido, sabe? Ela tem a presença de ranhuras também em toda a garra dela. Pode passar. Aí aqui são outras bem famosas também. A Hartmann-Halsted, que é basicamente uma versão menor da pinça de Halsted, sabe? Ela vai ter a presença de ranhura também em toda a garra. Essa ao lado, lá no lado direito, né? Esse aí realmente não sei falar o nome. Se você souber, Isis, pode falar. Schindler, não sei como é que fala esse nome, mas enfim. Tá conseguindo ver ela aí? Eu estaria Schnitt, mas eu não sei também. enfim, né? Elas geralmente são curvas, tem de 15 a 20 centímetros, tem uma ponta mais delicada, né? Um serrilhado que é transversal também em 2/3 da garra. A de Mixter, ela tem uma ponta mais angulada, sabe? Uma pinça em J, sabe? O Jotinha. E ela tem um serrilhado transversal na metade superior da garra, sabe? A de Fowler é curva. Ela possui dentes na ponta, sabe? Ela é mais utilizada em tecidos grosseiros. Ela também tem um serrilhado em toda a garra, apesar de ter os dentes, sabe? A de Rochester, não sei se é assim que se fala, mas enfim, ela é curva ou reta, geralmente ela é mais reta, sabe? Ela tem um serrilhado transversal também, mas o serrilhado dela é um serrilhado mais grosseiro em toda a garra. E a de Kocher, né, que é utilizada mais para campleamento grosseiro, né? Para reparo, exposição de tecidos fibrosos, e ela também vai ser semelhante às outras, curva e com serrilhado. E essas, gente, são as nossas referências, sabe? Espero que vocês tenham gostado do nosso seminário. E é isso, até a aula prática.